Bom, vamos então à nossa pergunta da semana. Em relação às acusações por tentativa de golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, entre a condenação e a anistia, qual decisão você apoia? Vamos ver o resultado. O resultado ficou bem dividido ali, 49,3% são a favor da anistia ao ex-presidente, enquanto 49% apoiam a condenação, 1,8% não souberam responder. Para essa pesquisa, a Atlas Intel ouviu 2.127 pessoas entre os dias 10 e 12 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Stephanie, é a polarização clássica aqui que divide a população brasileira, é isso? Empatou, né? Parece que sim. E não surpreende de uma certa forma, porque realmente, assim, fazendo referência àquela pergunta que eu tinha falado anterior, né? Se você acredita que o Jair Bolsonaro participou de um plano de golpe de Estado em 2022, está bem dividido, né? Atualmente, agora em junho, então é quase que, assim, igual as respostas. Então, assim, essa correlação aí de, assim, achar que sim, ele foi culpado e achar, sim, que ele deve ser condenado, ou achar que ele não é e achar que merece anistia, não surpreende tanto. Então, faz sentido esse comportamento, realmente, de polarização. Ô Jussara, e o entorno, o bolsonarismo, a militância, já dá como certa ou tem ainda uma vaga esperança dele se livrar da condenação e da prisão? Olha, dos momentos mais sinceros, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, acredito que ele já está condenado, que a participação dele, ainda que mais suave, né, aconselhado pelo ex-presidente Michel Temer a ter uma postura mais tranquila, menos combativa, e inclusive, como citou Stephanie, tendo pedido desculpa ao ministro Alexandre de Moraes, apesar disso tudo, a certeza que Bolsonaro será condenado pela tentativa de golpe de Estado. Bem, o que eles miram agora? Miram justamente Bolsonaro ter algum benefício. A maioria deles cita que seria que diante de uma condenação, imagina que Bolsonaro possa ser condenado ali à prisão, mas vão tentar uma prisão domiciliar, que seria o melhor dos cenários diante dessa certeza de que haverá uma condenação, segundo me contam esses aliados. Bem, importante a gente citar também que o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse encontro, né, de frente com Alexandre de Moraes, optou por fazer um discurso bastante político. Em diversos momentos, era claramente Bolsonaro falando para fora, para a sua audiência. Não à toa que dias antes do interrogatório, ele convocou as pessoas a participarem, a acompanharem a transmissão ao vivo. E ele disse, momentos antes também do início do interrogatório, seus aliados divulgaram os links onde estavam tendo a transmissão, justamente para tentar ali mobilizar nas redes sociais, porque ele sabe que aquela participação dele é um jeito também de engajar a sua própria militância. Mas ele foi questionado por pontos bastante específicos durante seu interrogatório pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo procurador-geral Paulo Gonet, mas, na maioria das vezes, Bolsonaro, embora ele tenha suavizado o que aconteceu no final do seu governo em 2022. Por exemplo, ele disse o seguinte, conversei sobre algumas possibilidades com os comandantes das forças, ou seja, ele não nega que aquilo que foi dito na delação de Mauro Cid, depois confirmado em outros depoimentos, de que havia sim reuniões por uma tentativa de golpe de Estado, para discutir um modo dele ficar no governo, ele não nega, mas ele minimiza, diz, olha, discutimos umas possibilidades, um estádio de sítio, um estádio de defesa, em outro momento, outra testemunha fala que foi uma discussão sobre o GLO. Então, a sensação que deixa na participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no seu interrogatório é que ele tentou amenizar. E outro ponto também que me chama bastante atenção, Caio, é o fato do ex-presidente, de algum momento, ele sempre falar o seguinte, tentar passar uma imagem de que ele não via crime naquilo que ele estava fazendo, que também é uma estratégia da própria defesa do ex-presidente diante desse processo difícil e que seus aliados reconhecem essa dificuldade ali, né, dele ter reverter o cenário que já está traçado para a maioria dos seus aliados, reconhecendo que há uma condenação em vista.